dando continuidade na nossa disciplina SAI, processo de enfermagem, tá? Então, esse processo eu quero que vocês levam para a vida do curso de técnico de enfermagem, porque é importantíssimo essa sistematizar a assistência. Fazer da nossa assistência, dos nossos cuidados, um sistema. É apropriar-se de um método de trabalho denominado processo de enfermagem. Tá? É o processo de enfermagem. É trabalhar com o processo. Método sistemático de prestação de cuidados humanizados. Então, gente, este nome, humanização, cuidados humanizados, é para colocar em prática, tá? Eu quero que vocês não esqueçam dessa disciplina, SAI, para a prestação de cuidados humanizados, que enfoca a obtenção de resultados desejados de uma maneira rentável. Porque se esse paciente não for bem cuidado, dentro de 30 dias ele retorna à unidade. Tá? E pode também ter uma consequência deste mau atendimento, dessa assistência mal prestada para esse paciente na nossa unidade. Então, gente, deixar o paciente com os cuidados necessários. Para isso, tem um método, jeito de desenvolver, é um método sistemático, segue passos, né? O sistema segue passos. Admissão, aprazamento, administração de medicação, horários de banho, horários de troca de lençol, tudo isso é um sistemático, segue passos, tá? Não é colocar o paciente no leito e deixar o paciente lá, não. Tem normas e regra e passos, sistema. Humanizados, respeita crenças, satisfação de necessidade. Cada paciente é unicamente diferente um do outro, tá? Então, isso que a gente fala, respeita crenças, satisfação de necessidade. A necessidade de um não é igual à necessidade do outro. Tem paciente que tem que ser feito banho de leito. Tem paciente que banha no chuveiro sozinho. A gente só orienta o horário, troca o lençol e ele vai para o banho, só é encaminhado para o banho. E tem paciente que a enfermagem tem que realizar um banho de leito. Então, cada um tem a sua individualidade e tem que ser tratado sistematicamente. O banho para todos, nos horários corretos. Porém, cada um é de um jeito, tá? Resultado estabelecido pelo conhecimento, tá? Se a gente conhece, a gente tem um conhecimento científico, vai ter resultado a nossa prestação de serviço. Rentável gera lucro, tá? Então, se a unidade é organizada, gera lucro. Lucro financeiro, lucro de tempo, tá? Lucro de demanda. Vai ser menos paciente, às vezes, se você tentar fazer essa linha de atendimento. O processo de enfermagem, que nós chamamos de PE, fornece estrutura para a tomada de decisão durante a assistência, tornando-a mais científica e menos institutiva, tá? Então, assim, esse processo de enfermagem melhora o atendimento na enfermagem na unidade de saúde. Uma teoria de enfermagem é implementada na prática por meio desse método científico. Tudo isso baseando nos nossos conhecimentos científicos. Por isso nós temos que entender de anatomia, teremos que entender de biossegurança, teremos que entender de EPI. Tudo isso é um processo de enfermagem para o atendimento do nosso paciente-cliente, tá? Paciente-cliente, gente, qual a diferença de paciente? Todas as pessoas que nos procuram na unidade, ele é paciente. Cliente, ele gera dinheiro, clientela, tá? Então, paciente e cliente, a gente chama os dois, a gente vai prestar o nosso atendimento a ele, os nossos cuidados de enfermagem. Processo de enfermagem. Conhecimento sobre teorias de enfermagem, processo de enfermagem, semiologia, fisiologia, patologia e gerenciamento, tá? Semiologia, né? A fisiologia para ver o que está acontecendo nesse paciente, a patologia é a doença em si e gerenciar este atendimento. Assistir o paciente, a família e a comunidade. Obter indicadores de saúde a partir do registro em prontuário, isso também faz parte da SAI, tá? Todo o nosso relatório que tem que ser feito, tá, gente? 4 vezes em 24 horas.
6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 0 horas. Temos que registrar tudo que está acontecendo com aquele paciente. Isso também é um processo de enfermagem. Avaliar a qualidade da assistência prestada, mensurar a contribuição para a melhora do quadro dos pacientes. Para ver, é por isso que tem as visitas, né? Não temos a nossa visita de enfermagem, a visita do médico, tudo isso a gente acompanha esse quadro. Às vezes a gente tem uma paciente hoje com muita dor, tá? Relacionada a um abdômen agudo, relacionada a um apendicite, relacionada a um fecaloma. Tudo isso a gente acompanha esse paciente. Hoje foi prestado os cuidados, prescrito pelo médico e prestado pela equipe da enfermagem. Amanhã esse paciente tem um outro diagnóstico, esse paciente teve uma melhora do quadro. Isso a gente segue, registra em prontuário, tá? Isso tudo é um processo de enfermagem para o paciente, tá? Teorias da enfermagem, né? Florence Nightingale, vocês conhecem já, né? Que nós vimos no Fundamentos de Enfermagem. Se vocês não conhecem, fazem uma pesquisa sobre Florence Nightingale. Eu não sei se vocês já viram a disciplina Introdução à Enfermagem. Tá? Se não viu, faça uma pesquisa hoje de Florence Nightingale, só para conhecimento mesmo. Afirmava que a enfermagem requeria conhecimento distintos daqueles da medicina. Então, assim, teremos que saber a fisiologia do paciente para a gente cuidar. A gente tem que saber, né, qual a medicação que vai ser boa para esse paciente, se ele teve uma melhora, qual o jeito que é o atendimento dele, o tratamento, para a gente tratar. Então, a gente precisa também de um conhecimento da medicina. Por isso, nós trabalhamos junto com o médico. Tá? Ele passa para nós o que é para ser feito. E nós elaboramos um plano de cuidado, tá? Conhecimento de enfermagem direcionado às pessoas, às condições em que elas viviam e em como o ambiente poderia atuar, tá? Por exemplo, a Florence era no tempo da guerra e teve uma discordância dos generais, né, daquela época, de não acreditar nos cuidados de enfermagem da Florence Nightingale, que foi uma enfermeira, tá? Então ela teve estatisticamente comprovado resultados positivos de que um mês antes dela, só um exemplo, um mês dela atuar lá na Guerra da Crimeia com esses pacientes, morreu uma quantidade. Depois do início desses cuidados de enfermagem individual para cada paciente, para cada soldado ferido, aumentou o número de sobrevivência desses soldados, tá? Então tinha um rebaixamento, né? Então isso que a gente fala, né? Que o nosso cuidado tem diferença. O nosso cuidado faz a diferença para o nosso paciente. Entretanto, a enfermagem assumiu uma orientação profissional dirigida para o imediatismo, baseando-se em ações práticas de modo intuitivo e não sistematizado. Centralização das ações da doença e não no paciente. Estagnação da profissão. Então, gente, nós temos que entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Teremos que ter o diagnóstico desse paciente para a gente cuidar. Por isso que a gente fala, o diagnóstico, através daquele diagnóstico, nós vamos prestar o nosso diagnóstico de enfermagem. Né? A gente vai chegar ao diagnóstico de enfermagem, o que a gente vai fazer para esse paciente, para ele ter uma melhora significativa no tratamento dele, da terapêutica. Por exemplo, um paciente acamado, tá? Qual que é um dos diagnósticos que a gente tem, né? Que a gente faz sempre e às vezes a gente nem nota. E é teoria de enfermagem. As mudanças de decúbito. O tanto que a gente evita escaras ou lesões de decúbito num paciente acamado. Esta orientação não é do médico, essa orientação é da enfermagem. Tanto para a família, tanto para a equipe técnica. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas para o paciente acamado. Bolsas, né? Pode ser até de luva mesmo, inflada com água fria no calcânio desse paciente, no calcanhar desse paciente. Tá? Mudança de decúbito,
posição elevada para descansar a coluna desse paciente. Então, tem vários diagnósticos que são nossos para melhorar a terapêutica desse paciente, certo? Ele está tomando medicação? Sim, é administrada a maioria das vezes pela enfermagem. Mas tem aquele diagnóstico de cuidado, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso. Diagnóstico de cuidado, tá? Outro diagnóstico de cuidado. Enrolar uma atadura, né, na punção venosa desse paciente. Esse paciente vai ficar com mais conforto. Então, tem vários diagnósticos que a gente faz que são de cuidados e a enfermagem é que implementa para melhorar esse paciente, para dar conforto a esse paciente, certo? Na sexta-feira daremos continuidade no nosso conteúdo de sistematização da assistência da enfermagem. Tenham bons estudos. Se não conhece a Florence Nightingale, faça uma pesquisa hoje sobre a Florence. E até sexta-feira a gente irá passar uma atividade para vocês. Tenha boa noite e até sexta-feira.